queria fazer o relato de parto em forma de vídeo, porque eu acredito que a gente consegue, na verdade a gente consegue expressar as nossas emoções, né? As nossas impressões em forma de texto também, mas eu prefiro fazer em forma de vídeo. E eu tava me preparando, falei, vou me arrumar, vou me maquiar, mas, sabe, maternidade é isso. É ter um bebezinho grudadinho com você o tempo todo. E nada melhor do que fazer um relato de parto, assim, né? Com a sua maior preciosidade grudadinho no seu peito. Bom, como disse o meu esposo, né? Nosso parto foi inesquecível. Ele foi um romper de barreiras, de traumas. E foi uma bênção. Eu posso dizer que ao longo da nossa gestação, nós passamos por alguns percalços. Eu digo que quando eu conheço a história dos outros, eu coloco a minha no bolso e saio, porque tem muita história complicada. E às vezes a gente acha que gestar, né, cuidar de um bebezinho dentro do nosso ventre é algo fácil, mas não é, você precisa acompanhar de perto. E aí, durante a gestação, então, começando do começo, né? Durante a gestação, nós fomos cuidados pela doutora Patrícia, né? Que me incentivou a ter uma gestação saudável, né? Porque eu tinha ovário policístico e tomava medicamento, né? É um medicamento que os diabéticos tomam. Então, eu tomava esse medicamento com a intenção de fazer o tratamento e engravidar. E ela me incentivou a fazer o tratamento com alimentação saudável, mudança, né, do estilo de vida. E eu falo sempre que a minha religião, ela traz esses conselhos de saúde e a gente não segue. Aí a gente vai para as pessoas e as pessoas dão uma chacoalhada, né, e falam, e aí? Você aprendeu tudo isso na faculdade, na vida, na igreja e não vai seguir, não? E aí você precisa de uma equipe de saúde competente para te dar esse sustinho. Enfim, fui encaminhada para a Fabi Nutri. Um beijo, Fabi, para você. Muito obrigada pelo acompanhamento. E a Fabi me propôs lá no início, né, fazer aí um protocolo de emagrecimento e tudo mais. E aí nós engravidamos, né? Claro que teve aí um aborto e tudo mais, como eu já contei em outros vídeos para vocês. Mas em seguida veio a Valentina e eu falo que a Valentina veio porque tinha que ser ela, né? Não tinha que ser outro, mas tinha que ser ela. E ela veio e já tá fazendo a diferença na nossa vida. Bom, e aí, durante a gestação, a doutora Patrícia me perguntou se eu tinha intenção de ter uma doula, se eu queria parir e se eu tinha intenção de ter uma doula. Eu disse que tinha intenção sim de ter uma doula, e aí mais ou menos com umas 18 semanas, 19 semanas, fui apresentada a Flávia, né, nossa querida doula Flávia, que faz um acompanhamento com a gente. É muito gostoso as rodas de conversa que ela faz com a gente. No finalzinho da gestação, ela apresentou pra gente umas meditações, uns áudios, fizeram toda a diferença. Ao longo do caminho também nós fomos apresentados à doutora Flávia Mameri, que foi a médica responsável pelas ultrassonografias. Então, ela que fez todas as nossas ultrassonografias e acompanhou a nossa piquitita, que no final nasceu uma bolatita, né? Então, toda a ultrassom, a doutora Flávia falava pra mim, pode comprar roupa RN, que essa menina é pequena, ela é pequena. Aí eu ficava assim, pensando, gente, será que vai nascer uma piquitita?
Ela nasceu, ela teve uma restrição de crescimento no meio da gestação. Restrição não, ela parou um pouquinho de crescer, né? Mas Fabi entrou com várias coisas e aí a minha alimentação, né, mudou e aí a gente conseguiu alcançar o objetivo e ela nasceu bem gordinha. Bom, e a gente parte para o parto, né? Como é que foi? Que dia? Como que aconteceu, né? Bom, ao longo da minha gestação eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Então eu sabia que o parto não passaria de 40 semanas. A doutora Patrícia já tinha me alertado de que se completasse 40 semanas e a Valentina não nascesse, doeu. Eita! Se a Valentina não nascesse, nós teríamos que induzir o parto. A indução do parto, eu confesso que era algo que me assustava um pouco. Gente, eu tô toda descabelada. Confesso que é algo que me assustava um pouco, porque a ocitocina na minha veia me assustava, porque eu achava que as contrações iriam piorar muito, sei lá, sabe, assim. Então, só o fato de ter que induzir o parto e usar ocitocina na minha veia, Jesus amado, eu já estava preocupada. Enfim. Chegou na semana, né, das 40 semanas ali, a doutora Patrícia, nós já sabíamos que eu estava com um colo bem favorável, eu já tinha dilatação, e aí na noite do dia 12 de dezembro, véspera da nossa data provável de parto, Valentina começou a dar sinais de que nasceria. Comecei a sentir algumas contrações bem fortes. Antes disso, a doutora Patrícia fez algumas coisas que poderiam ajudar, né? Inclusive foram algumas coisas até que a gente pediu, a gente conversou e tudo mais. Sempre me respeitando, sempre me dando autonomia para decidir, né? Então, Flavinha entrava com charrote, né, Flavinha? Mandava fazer as massagens perineais, perineal que fala, né? Fizemos meditação na praia, foi delicioso. Fizemos os áudios em casa também. Escolhi as músicas. Essa semana foi uma semana intensa, porque eu sabia que ela nasceria naquela semana de qualquer jeito. E fizemos aí algumas coisas. Doutora Patrícia, a gente conversou sobre fazer o descolamento da membrana, alguma coisa assim, né? Um toque mais profundo e aí faz um descolamentozinho e aí vai induzindo ali o tampão a descer, estimula o colo e tal, enfim. E aí a gente começou a acompanhar também mais de perto com cardiotocografia para saber como que estavam as contrações e como estavam os batimentos cardíacos dela ao longo, né, ali daquele exame. Bom, aí quando foi no dia 12, como eu disse, né, quando foi no dia 12, ela deu sinais de que estava chegando. Eu sentia contrações, não estavam ritmadas. Pronto, gente, agora ela vai arrotar. Minha princesa, olha só, gente, liguei o ar-condicionado, tá um pouco calor, aí tá batendo um pouquinho aqui nela, vou fechar. Bom, e aí no dia 12, à noite, eu comecei a sentir já algumas contrações. Pra mim, eu achava normal, porque eu já estava sentindo algumas contrações. Só que elas vinham já de tempos em tempos. Então eu sentia a cada meia hora, a cada 40 minutos, a cada 20 minutos. Vinha assim, não tinha ritmo nenhum, né? E eu também não conseguia contar o tempo, porque eu ainda não conseguia identificar certinho onde começava e onde terminava a contração, sabe? E aí, ao longo da noite, eu fiz banho de chuveiro quente naquele dia, fiz compressa, meu marido esquentou pra mim, e naquele dia eu dispensei ele da cama, pedi pra ele dormir fora da cama, porque eu precisava dormir sozinha, porque tava muito complicado lidar com a barriga, com a dor, né, e dividir o espaço da cama. Então,
ele foi dormir, veio dormir aqui, nesse sofá. Dispensei ele. Bem, quando foi mais ou menos umas 4 e pouquinho da manhã, resolvi comunicar para ele que eu estava sentindo as contrações, elas já estavam um pouco mais ritmadas. Então, naquele horário, as contrações já estavam 6 minutos, sabe? 5 em 5 minutos e duravam 40 segundos. Eu lembro que a Flavinha, a nossa doula, fez um treino com a gente sobre como seriam as contrações. E eu consegui identificar mesmo bem certinho quando eram as contrações, quando elas realmente se intensificaram. Então, se você realmente entrar em trabalho de parto, você vai saber, né? E aí a Flavinha falava com a gente que as contrações eram parecidas com as ondas do mar. Elas vêm formando, e elas têm um pico, né? E depois ela desce e aí fica aquela espuma, sabe? Então a espuma é o finalzinho dela, como se ficasse uma dorzinha de cólica no fundo. E aí eu comecei a imaginar isso à noite, ali sentindo aquelas contrações, e aí eu conseguia identificar. Ao mesmo tempo que eu respirava fundo e falava, filha, você tá chegando. Eu me emocionava, escutei bastante a playlist do parto nesse momento, porque eu queria sentir, né, eu queria sentir a dor, eu queria sentir tudo que estava acontecendo com o meu corpo para que a Valentina chegasse e eu sentisse real que ela estava chegando. Era isso que eu queria muito. Então, a gente foi para a maternidade, eu comuniquei para a doula, para a médica, nós fomos para a maternidade, eu cheguei na maternidade, a nossa doula já estava lá de mala e cuia, porque ela carrega uma mala com muitas coisas legais dentro. Ai, tudo que ela me ofereceu eu achava o máximo, gente. E aí, ela me recebeu na porta da maternidade, vocês têm que ver, muito chique. E aí depois, a doutora Patrícia chegou também lá. Logo que a doutora Patrícia chegou, eu estava fazendo uma sessão com a doula com uma meditação, né, chamada Casulo de Calma. E faz parte de um aplicativo que a doula orienta a gente a baixar, que ele visa muito o parto positivo, né? Então, tanto a doutora Patrícia como a nossa doula, ela trabalha muito isso com a gente, o parto positivo, né? E aí, nós entendemos ali que eu realmente estava em trabalho de parto. Quando eu cheguei na maternidade que eu compreendi real. E aí a doutora Patrícia fez o toque. E quando ela fez o toque, eu senti um poft dentro ali da minha vagina e eu senti que era a bolsa. Eu falei, doutora, é a bolsa? Ela, é a bolsa. Então a bolsa estourou na hora que a doutora foi fazer o primeiro toque ali, né, durante o trabalho de parto. Estourou a bolsa e eu tava de 3 para 4 centímetros, se eu não me engano. Eu não vou me lembrar certinho os momentos dos toques, sabe, gente? Mas os momentos mais marcantes eu vou lembrar sim. Aí eu vou falando pra vocês. Ó, minha pequena já levanta pescoço, gente, com 7 dias de vida. Ó. Então, e aí a doutora Patrícia orientou a gente ir pra casa, porque seria melhor ir com a doula pra casa, pra sentir as contrações em casa, chuveirinho quente em casa, né? Fazer alguns exercícios em casa. Mas o marido não quis. O marido estava bem tenso, o parto normal para ele era uma coisa bem cabeluda, ele não estava muito a fim de voltar para casa. E aí a gente permaneceu ali na maternidade. Por alguns motivos, a gente resolveu mudar de maternidade no meio do trabalho de parto. Uau, que loucura, né? Mas foi muito bom, porque nós estávamos numa maternidade. Nessa maternidade temos uma sala de parto humanizado. E aí a sala estava ocupada por uma outra paciente que já estava finalizando, né? Mas ela precisava fazer ainda, né, todos os procedimentos, teria ainda
a parte do expulsivo, a hora ouro. Então, assim, ela estava usando a sala, não dava para eu usar. E aí a gente resolveu mudar de maternidade, porque nossa médica também optou porque seria melhor. Então ela veio me perguntar se isso ia dar um nó na minha cabeça. Eu falei, não, de jeito nenhum. Se vai ser melhor, então bora, né? E aí nós fomos para uma outra maternidade. Chegamos nessa outra maternidade, já fomos recebidos, né, para ir para o parto, para a sala de parto humanizado. E nós entramos na sala de parto humanizado já direto, né? E ali chegamos e iniciamos ali os procedimentos. Logo que a gente chegou, a Flavinha já me colocou no chuveiro quentinho, gostoso. A gente fez exercício na bola. Flavinha colocou um aroma dentro do quarto. Gente do céu. Todo mundo que passava no corredor perguntava, nossa, que cheiro, de onde vem esse cheiro? E o cheiro vinha lá da nossa sala. A playlist do parto estava tocando ao fundo e a cada contração eu podia sentir que a Valentina estava chegando. E eu me emociono porque é muito emocionante mesmo, porque é a chegada de um serzinho na sua vida de uma forma muito especial, né? E à medida que as coisas iam avançando o monitoramento cardíaco dela era feito, eu percebi que em algum momento o batimento dela talvez poderia ter tido uma alteração. Eu não sei se foi alguma coisa assim que aconteceu, sabe? E aí logo a doutora Patrícia ficou ali avaliando, percebeu que não era nada, mas eu não sei se, eu acho que eu estava tão envolvida que eu conseguia perceber pequenas coisas que estavam acontecendo ali, sabe? Em nenhum momento eu fiquei fora de mim, em nenhum momento eu não entendia o que estava acontecendo. Eu entendi todos os momentos. Chegou um momento do trabalho de parto que a Flavinha me chamou para levantar para ir para a bola. Eu estava deitada na cama e ela me chamou para ir para a bola e eu não conseguia, eu fiquei estagnada. Eu sentia uma falta de ar com a sensação de desmaio. Eu percebi ali que a Valentina tinha encaixado, coroado, eu não sei dizer o nome, eu não sei se ela já tinha descido, mas eu senti uma pressão forte. E eu acho que aquilo ali eram os puxos, sabe que eles chamam de puxos? Então, acho que ali eram os puxos. E aí a doutora Patrícia me chamou e falou, vamos fazer o toque? Falei, vamos fazer o toque. E aí eu sentei na banqueta, eu queria meu parto na banqueta, e eu sentei na banqueta, quando ela fez o toque, ela olhou pra mim e falou, 8 centímetros. Aí eu não acreditei. Falei, gente, 8 centímetros? Eu não acredito que foi tão fácil. E porque assim, as contrações, gente, são dores muito fortes. Muito, muito, muito fortes. Mas são dores que você... que é sua filha vindo, sabe? Então, e dura 40 segundos, 50 segundos. Mesmo que seja a cada 5 minutos, fica ali uma dor ao fundo, mas não é uma dor que acaba com você. Eu só não conseguia comer, Bom, eu avancei um pouquinho, mas antes disso, as minhas contrações deram uma parada, assim. E aí foi necessário entrar com ocitocina. A doutora Patrícia conversou comigo, e aí vamos colocar a ocitocina. E aí eu conversei com ela, falei, ai doutora, eu não queria ocitocina, porque eu acho que vai doer mais. E aí a doula veio conversar comigo, falou, Camila, olha só, a gente precisa colocar o parto para andar. Se você não quiser, a gente não vai colocar. Mas não vai doer mais do que já está doendo. O que vai acontecer é que nós vamos ter mais contração. E aí a gente decidiu juntos que colocaríamos ocitocina para tentar avançar um pouco mais, né? E é nesse avançar um pouco mais que nós chegamos aí nos 8 centímetros. Quando chegou nos 8 centímetros, que a doutora Patrícia fez o toque, ela disse para mim, agora você tem que decidir se você vai querer analgesia ou não. Porque se você quiser analgesia,
agora é a hora, depois a gente não pode fazer mais. Eu estava muito cansada porque eu não tinha comido ainda. Isso já era mais ou menos umas 2 da tarde, menos um pouco, talvez 1h30 da tarde. E aí eu tinha que comer alguma coisa, porque senão eu não ia conseguir passar pelo expulsivo, né? Aquela fase ativa do parto estava bem intensa. Não estava tensa, estava intensa. Estava muito bom. E aí a gente foi então para analgesia. E aí veio o doutor Manuel fazer a analgesia. Nossa, gente, que mão maravilhosa. Ele fez a analgesia, eu continuei caminhando normalmente e a analgesia veio e assim, foi muito bom. Eu consegui comer, bebi um suco geladão porque eu queria algo muito gelado, eu lembro disso. Eu pedia um copo de suco bem gelado e aí a Flavinha e meu esposo foram buscar pra mim. E aí chegamos a 10 centímetros de dilatação em questão de meia hora. Não foi demorado, sabe? Bom, é isso que eu me lembro, né? Que não foi demorado, foi bem rápido. E aí, quando nós chegamos nos 10 centímetros de dilatação, a doutora Patrícia me explicou que eu precisaria fazer força. A gente já tinha treinado essa força, sabe? Durante o pré-natal, né? E tudo mais. Mas eu estava com analgesia. E a analgesia, ela tira um pouco essa sensibilidade de onde você vai direcionar a dor, sabe? Então, por isso que é importante as mulheres que pretendem ter parto normal, humanizado, entender essa questão de que a analgesia é muito bom, é ótimo, porque te dá a oportunidade de finalizar o seu parto com segurança, com um mínimo de dignidade, porque você está muito cansada ali naquele trabalho intenso, mas também tira um pouco da sua sensibilidade. Tirou um pouco da minha sensibilidade, eu não conseguia fazer a força certinha lá embaixo, mas aí depois de umas 5 forças erradas, eu comecei a fazer uma força certinha, e aí a Valentina começou a descer. Eu sentia a cabecinha dela, a doutora Patrícia me deixou colocar a mão. Me deixou não, né? Eu pedi e enfiei mesmo. E ela colocou, me ofereceu, perguntou se eu queria. Eu falei, eu quero. E aí eu coloquei a mão. Eu senti a cabecinha dela descendo e falei, a cabeça da minha filha é agora. E aí eu me despedi da barriga. Naquele momento eu falei, nunca mais eu vou ter minha barriga da minha piquitita. Oh, meu Deus. Eu chorei muito porque foi um momento muito emocionante. A sala toda estava muito emocionada na hora do parto. Eu me lembro que em alguns momentos eu vi a doutora Patrícia orando durante o trabalho de parto. Flavinha também muito concentrada junto comigo. Só de me olhar ela já sabia, parece, não sei dizer a sensação que é, mas só de me olhar, ela me oferecia a coisa certa que eu precisava, sabe? E aí a Valentina nasceu depois de algumas forças. Ela nasceu 2h40 da tarde, 2h39. Meu esposo assistiu, minha sogra assistiu o parto. E foi perfeito, foi lindo, foi emocionante. O maridão cortou o cordão umbilical e ela nasceu linda e fina, com 3 quilos, 450 gramas. Era um bebê restrito, né, Fabi? Era um bebê restrito. Nasceu uma bolota e 47 centímetros, né, o tamanhozinho dela. Gente, logo em seguida, o bebê vem pro meu colo, fica um tempo no meu colo. A placenta só é cortada, né? O cordão só é cortado depois que ele para de pulsar.
A Valentina ficou comigo o tempo todo, eu já falei isso, né? A doutora Patrícia, ela não forçou a saída da placenta, a placenta saiu sozinha. Eu tava deitada, né? Eu tive uma laceração que eles chamam, acho que é grau 2, né? Então, foi super tranquilo, assim, para recuperar. A Flavinha orientou durante o pré-natal fazer algumas compressas com absorvente. Então, ela passa uma receitinha que a gente coloca camomila, algumas coisas. E aí a gente ferve esse chá, coloca no absorvente, congela. Ele vira uma compressinha. Isso me ajudou demais, tanto no hospital como depois que eu cheguei em casa. Foi perfeito. Porque você enrola numa compressinha, num próprio paninho de boca, você usa um para fazer isso. E é perfeito, porque fica geladinho, então se qualquer coisa que edemacia ali na região da vulva, você coloca e é perfeito. E aí nós tivemos alta, né, 2 dias depois. Eu vou colocar para vocês, agora aqui no final, o vídeo do expulsivo, um pedacinho do expulsivo, que é quando ela sai de mim e vem pro meu colo. E também o videozinho do pai cortando o cordão. E algumas fotinhas para vocês verem a equipe linda que participou aí desse trabalho, né, de parto. Como diz outra, se fosse férias não seria fácil, né? Férias de parto. Então é trabalho de parto mesmo. Foi um grande trabalho, mas foi emocionante, tanto para mim como para meu esposo. Minha sogra tinha um trauma de parto normal. Hoje ela não tem mais. Diz ela que se morresse hoje morreria feliz porque conhecia um trabalho tão lindo, né? E eu quero agradecer demais, assim, a toda a equipe que me acompanhou, doutora Patrícia, Flavinha, Flávia Mameri, Fabi Nutri, a equipe do Hospital Vitória Parte, que na maternidade as meninas são muito atenciosas. Depois a gente faz ainda uma revisão para saber como que tá a questão da amamentação, né? A amamentação não é fácil, mas isso daí pode ser assunto para um outro vídeo. Enfim, esse é o relato do meu parto. Espero que vocês gostem. Compartilhe com seus amigos e um beijo para todos vocês. Sem parar, vai, força, Camila, sem parar, vai. Força, Camila, força, que ela vai nascer, Camila. Vai, força, Camila, força.